boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um início de semestre aqui no Projeto Newton. Agora, vocês vão ver Cálculo 2, né? Então, agora é uma nova etapa, uma nova fase. Sei que vocês estão muito empolgados, sei que vocês já vieram com todo o gás de Cálculo 1, né? Prontos para aprender Cálculo 2, mas o ritmo tem que ser esse mesmo, né? Bom, deixa eu me apresentar, né? Já que mudou o professor, então, eu me chamo Thiago Coelho. E aqui eu já estou aqui no Newton como Cálculo 2 já acho que uns 2 anos, já vai fazer. Já dei aula de Cálculo 1 aqui no Newton também, isso lá em 2018, 2019. E eu sou formado aqui pela universidade, eu sou engenheiro civil, na verdade, tá, gente? Na verdade, eu sou formado em engenharia civil, só que o meu mestrado e doutorado é em matemática. Então, eu tenho um pouco da engenharia, tenho um pouco da matemática, tenho um pouco da teoria, das demonstrações, mas também tento sempre trazer uma aplicação, mas confesso a vocês que a matemática em si é o que mais me fascina nessa questão de demonstrações e tudo mais, mas eu tento usar isso a meu favor, justamente na engenharia. Bom, eu gosto de estar aqui, né? Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ser professor, e eu gosto de tentar repassar esse conhecimento para vocês. Então, no que eu puder ajudar vocês, no que eu puder fazer vocês aprenderem, eu estarei aqui à disposição, tá bom? Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, todo mundo aqui, primeiro, na verdade eu quero saber assim, se alguém aqui não fez Projeto Newton ainda, tipo assim, professor, eu estou a primeira vez aqui no Projeto Newton, já cheguei em Cálculo 2, não tem problema. Só quero saber se tem alguém aqui nessa situação. Sim ou não? Pode levantar a mão, não tem problema. Ó, já temos um aqui, ok. Beleza. Então, nós temos já aqui um aluno que não fez Projeto Newton ainda. Por que eu estou perguntando? Porque, na verdade, eu vou reapresentar o Projeto Newton. E até para aqueles que já sabem como é importante revisar algumas coisas. Então, vou mostrar aqui os slides, não vou me delongar muito neles, né, até porque a maioria já conhece como é que funciona aqui o projeto, mas é importante eu revisar, até para dizer como é que vai ser esse semestre, e depois a gente vai começar já com o cronograma, já com a aula de hoje, tá bom? Com o conteúdo da aula de hoje. Bom, então, vamos lá. Vou falar um pouquinho do Projeto Newton. Aliás, tem até uma curiosidade antes, tá, gente? Eu entrei aqui na universidade em 2011. Eu era aluno de engenharia civil. E nessa época não tinha o Projeto Newton. O Projeto Newton começou em 2013. Né? E, na verdade, assim, eu gostaria que tivesse Projeto Newton na minha época. Não tinha, né? Então, infelizmente, não fiz. Mas eu confesso a vocês que o meu curso de Cálculo 1 e 2... eles foram bem prejudicados, na verdade, mais o 2 do que o 1. O 1 ainda consegui aprender, né? Nós tivemos uma professora, a minha turma teve uma professora muito boa. Agora, em Cálculo 2, infelizmente, assim, a minha turma ela teve uma lacuna enorme, porque a gente não teve, basicamente, na prática, a gente não teve aula de Cálculo 2, e foi uma coisa que a gente teve que correr atrás depois aí ao longo do curso, né? Então, até por conta disso, o Projeto Newton ele tentou trazer essa qualidade, né, cada vez maior para os cursos de cálculo, já que cálculo é a base, né, uma das bases aí para as engenharias, também física, matemática, né, principalmente, né? Enfim, é só uma curiosidade, vamos lá. Primeira coisa, então, ó, como eu já falei, o Newton ele começou as atividades em 2013. Outra curiosidade, em 2013 eu era monitor aqui do Newton, então eu fui nessa primeira leva aí, eu era monitor, e depois só voltei para o Newton em 2016, como monitor também, e depois em 2018 como professor de Cálculo 1. Então, ó, o que é o Newton, gente? Primeiro, o Newton, ele tem o objetivo de repensar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, você já sabe você já conhece muito bem o modelo tradicional de ensino nas universidades, né? Aqui não é muito diferente de outras universidades, só que o Newton, ele chegou para trazer essa inovação. Já dá para perceber, né, que aqui, só nesse ambiente, dá para perceber que é algo bem diferente do que a gente está acostumado, o Projeto Newton, né? Então, já traz aquele impacto inicial aqui. Mas a ideia é que seja cada vez melhor, né, que traga uma qualidade cada vez melhor também para a universidade. Então, desde a sua criação, já passou por aqui cerca de 18 mil alunos, dos mais variados cursos. Por exemplo, nós temos aqui várias engenharias, né, acho que a maioria de vocês é de engenharia, mas nós temos também aqui, ó, nós já tivemos alunos de geologia, oceanografia, estatística, química, física, matemática, química industrial. Isso só mostra como o cálculo ele é uma linguagem universal, né? Então, na verdade, muitas matérias, muitas áreas dependem do cálculo, né? Isso aqui é uma prova disso.
Pois bem, então aqui você percebe, né, que nós temos aí esse ambiente ampliado, integrado, e na verdade, até mesmo a equipe que trabalha aqui é uma equipe muito diversificada, porque você não tem só os professores, você tem os professores, né, que são formados em matemática, engenharia, mas você tem toda uma equipe por trás, que vocês veem nos bastidores, né? Então você tem uma equipe de matemática, ciência da computação, comunicação, pedagogia, engenharia, biblioteconomia, entre outras coisas. Então, o projeto Newton em si, ele já é essa integração. E a ideia é que os alunos eles consigam aprender e justamente desenvolver isso daí. É você aprender a trabalhar com as variedades, né, aqui dentro do curso. Inclusive, semestre passado, vocês sabem, né, a maioria sabe que a gente fez aquele trabalho sobre a SBPC, né, sobre a reunião da SBPC, e ali nós tivemos a oportunidade de ver várias engenharias trabalhando juntas. Foi muito legal mesmo. A gente teve essa experiência aqui em Cálculo 2, teve esse trabalho, aí o pessoal teve que juntar engenharia civil com engenharia da computação, com física, e aí o pessoal teve que correr atrás, né, aprenderam bastante, e foi bem interessante. Mas tá, continuando aqui, você tem, dentro do projeto, aulas expositivas, que elas ocorrem toda segunda-feira e quarta-feira. Então, por isso que hoje nós estamos aqui. Lembrando que nesta sala de aula aqui, nesse auditório, sempre que você quiser, você tiver alguma dúvida, você pode fazer perguntas. Como é que você faz pergunta? Você vê que aqui no canto tem os microfones, então basta você se dirigir até o microfone. Na mesma hora, eu vou pausar a aula e eu vou me dirigir a você, e você vai fazer a sua pergunta. Gente, as perguntas elas são muito importantes para a aula, até porque elas trazem uma dinâmica diferente, né? Às vezes, tira aquele negócio, só o professor está falando. Então, até desperta, né? Aquele aluno que estava meio sonolento ali, ele já se esperta que tem alguém aqui no microfone, vai acontecer alguma coisa diferente aqui. Então, isso é muito bom. Vai ter vezes que talvez, né, você faça uma pergunta que eu não saiba responder, né? Não tem problema, isso acontece. Mas eu não vou ficar triste, pelo contrário, eu vou ficar feliz, né? Porque se você faz uma pergunta que eu não sei, quer dizer que eu vou ter que correr atrás e eu vou ganhar conhecimento. Mas mesmo que eu não saiba, não tem problema, eu vou estudar e na próxima aula eu trago a resposta para a sua pergunta. Agora, se eu souber, eu já respondo logo, e é bom porque a sua dúvida, ela pode ser a dúvida de várias outras pessoas, né? Por isso que qualquer coisa que você tiver, qualquer pergunta, vá no microfone. E aí, bora ver se a gente bate o recorde, né? Acho que o recorde, acho que na minha aula foi de 4 perguntas na mesma aula. Então, quem sabe a gente não tem uma aula com 5, 6, 7 perguntas, né? Vamos ver. Vamos lá, continuando aqui então, você já sabe também que essas aulas, elas são transmitidas ao vivo no YouTube. Então, professor, hoje eu estive doente, eu não pude ir à universidade, eu vou perder a aula? Não, você acessa o YouTube, lá vai estar a aula ao vivo, você pode acompanhar ao vivo aqui com a gente. Então, você não tem desculpa para não acompanhar a aula. Professor, posso assistir a aula só online? Não, porque ainda o nosso curso ainda é presencial, então a frequência ela vai ser cobrada, tá, gente? Mas nos casos que você realmente não puder vir, você tem as aulas aí acontecendo ao vivo. Outra coisa é que essas aulas, elas estão armazenadas, você consegue ter acesso a elas. As antigas também. Então, por exemplo, você pode, se você quiser, já chegar aqui hoje e dizer para mim, professor, eu já assisti todas as suas aulas. Por quê? Porque as aulas estão disponíveis no YouTube. E mais, você pode dizer assim, professor, eu já assisti a sua aula, eu não gostei da sua aula, não gostei da sua didática, então, sabe o que eu fiz? Eu assisti a aula de outro professor de Cálculo 2. Pode fazer isso? Pode. Nós temos também outras aulas com outros professores. Professor, eu gostei da professora Nazaré, que ela já deu aula de Cálculo 2 aqui, então assisti as aulas dela, aprendi muito com ela. Perfeito, não tem problema. Só assista as aulas, né? Tente buscar esse conhecimento. Então, você tem essa oportunidade aqui. É por isso que eu digo, gente, o Newton, ele dá muitas oportunidades. E aí cabe a nós saber aproveitá-las, né? Porque com todo esse recurso que ele dá. Outra coisa, você tem sessões de monitoria. Então, como eu disse, segunda e quarta-feira, você vem para cá, para esse auditório. Você vai ter aula aqui comigo. Na sexta-feira, você vai para os blocos do profissional, onde você vai ter uma aula de resolução de exercícios. Então, vai estar um monitor, nós temos uma equipe de monitores, nós temos cerca de 20 monitores que trabalham aqui para a gente. Esses monitores são alunos de graduação e de pós-graduação. Muitos deles são alunos de engenharia também, ou de física, ou alunos de matemática. Então, esses monitores, eles conhecem muito bem a realidade de vocês atual.
Então, eles conseguem ajudar vocês até de uma forma mais específica. Então, sempre que você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com eles. Então, dia de sexta, você vai se reunir com eles lá em uma das salas do bloco e você vai ter uma aula de exercício. Ele vai resolver muitas questões com você. E você já sabe que cálculo é exercício, não tem como. Aqui, ó, a gente tem 1h40, parece muito, mas não é muito tempo. Então, não tem como eu resolver muito exercício aqui durante a aula. Então, para sexta-feira é que você vai resolver exercício. Só que você já sabe também que uma sexta-feira ou outra, você vai ter o quê também? Você vai ter prova. Então, no dia que tiver prova, uma parte da aula vai ser de exercício e a parte final da aula vai ser a sua prova. Mas a gente já vai falar isso daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Ó, além das aulas de monitoria de sexta-feira, além das aulas de segunda e quarta aqui no auditório, toda quinta-feira você tem oficina. O que é uma oficina? É como se fosse uma aula de reforço, uma aula de exercícios também, que ocorre na quinta-feira. Porém, é importante dizer para vocês que essa aula aí é aula de cálculo 1, tá? Essa oficina é de cálculo 1. Ah, professor, então por que o senhor está falando isso para a gente? Ora, porque para você fazer cálculo 2, é importante que você tenha em mente cálculo 1. Então, caso você não lembre algumas coisas de cálculo 1, eu sugiro que você venha para as oficinas, até para reaprender, até para relembrar, porque isso vai ajudar você em cálculo 2. Então, se você puder, venha. Elas ocorrem de 11 a meio-dia e meia e de 3h30 às 5 da tarde. Então, você escolhe o melhor horário para você e aí você vem e pode tirar suas dúvidas também aqui com o monitor. Além disso, nós também temos de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia e de 2 às 6. O que a gente tem? O plantão de dúvidas, que ocorre aqui na sala 7, que é aqui pertinho do auditório, aqui mesmo no térreo. Agora a gente colocou o Newton lá na frente, não sei se vocês viram, né? Tem um totem do Newton lá, então já fica bem mais fácil de achar a sala. Se olhou, achou o Newton, já sabe que ali é o plantão, então você pode entrar lá. E para que serve o plantão? Bom, basicamente, plantão de dúvidas é como se fosse uma sala de estudo, só que ali você vai ter o apoio dos monitores. Então, olha que interessante. Então, você pode fazer seu grupo de estudos, você pode chegar lá na sua turma, sempre tem aqueles alunos que você tem mais intimidade, fala, gente, bora estudar lá no plantão? Venham, você vai chegar aqui no plantão, você vai estudar, de repente você ficou com alguma dúvida, tem lá os monitores. Você chama o monitor, eu estou com dúvida nesse assunto aqui, aí o monitor vai orientar vocês. Claro que também esse plantão serve para você tirar dúvida com relação às listas semanais que você vai ter que resolver. Mas assim, não é aquela dúvida que você chega com o monitor e fala assim, eu estou em dúvida na lista. Aí o monitor vai falar, tá, o que você está em dúvida? Primeira questão. Vai falar o que é? Tudo. Não, você não vai falar isso, né? Você vai dizer, eu estou em dúvida, porque quando eu comecei a resolver a primeira questão, eu comecei resolvendo assim, e nessa hora aqui eu achei que tem alguma coisa errada. E aí sim ele vai orientar vocês. Tá bom? Então é isso. Então venham, gente, por favor. Quero ver esse plantão lotado aqui. Quero chegar a ver o plantão lotado, um monte de gente estudando, todo mundo feliz ali, alegre, porque está aprendendo cálculo 1, cálculo 2, tá bom? Esse que é o clima que eu quero ver ali no plantão. Bom, além disso, você também tem o Moodle, que é a nossa sala de aula virtual lá. Então, nessa plataforma, você vai encontrar o cronograma de aulas. Inclusive, nesse cronograma já tem todas as datas de todas as provas, tá bom? Então, pelo menos até quarta-feira, você já vai ter acesso a essas informações. Lá no Moodle também, você vai ter acesso ao nosso livro-texto, que é o livro do Stuart, só que agora Stuart volume 2, para cálculo 2. Além disso, é lá que você vai postar a sua lista semanal que você resolveu. Lá também você vai ter notas de aula, dessas nossas aulas que a gente está tendo agora, e também o material da monitoria, né, o caderno de exercícios que eles resolvem de sexta-feira. Então, aproveite esses recursos que estão disponíveis lá. Além disso, toda sexta-feira, você já sabe, às 18h30, lá na plataforma Moodle, a gente vai lançar uma lista semanal. O que é essa lista? São 5 exercícios, 5, você vai resolver, e essa lista vale 1 ponto na média final. Então, a nota de vocês vai ser 9 pontos da prova, 1 ponto da lista. Gente, parece pouco 1 ponto, mas esse 1 ponto ele é decisivo.
Então, não deixe de fazer a lista. Eu digo, não deixe. Ah, professor, é decisivo para passar? Não, para tirar excelente, porque aqui todo mundo já vai passar, eu sei disso. Todo mundo já vai passar. Mas assim, a dúvida não é se você vai passar ou não. A dúvida é se você vai passar com excelente ou com bom. Então, essa lista ela pode ser decisiva lá para o seu excelente. Então, por favor, não deixe de fazer a lista. Aliás, professor, eu não postei essa semana porque eu só fiz 3 questões, não fiz toda. Mesmo assim, poste a lista. Eu só fiz 2, posta. Eu só fiz uma, posta também. Eu só fiz metade de uma, pode postar também. Tá? Qualquer décimo ali pode ajudar você. Só não deixe de postar, por favor. Bom, como eu já disse também, nós vamos ter provas. As provas, gente, vai ser assim, não vou dizer que é semanal nem quinzenal, porque vai ter semana que vai ser uma semana de conteúdo e vai ser prova, mas vai ter vezes que vai ser 2 semanas e prova, tá? Então não vou dizer. Isso vai depender do cronograma. Porém, o que eu posso afirmar para vocês é que vão ser 9 provas no total. 9 provas. Tá bom, né? Vocês fizeram acho que 11 semestre passado, agora diminuiu para 9. Então, dessas 9, a cada 3 provas, você vai terminar uma avaliação. Então, as 3 primeiras, primeira avaliação. Depois mais 3, segunda. E as 3 últimas, terceira avaliação. Professor, quando é que vai ser a primeira prova? A primeira prova vai ocorrer nesta sexta-feira. Então, já agora, sexta-feira, você vai ter prova. O que é a melhor coisa do mundo, né? Porque eu tenho quase certeza que você não tem nenhuma outra prova marcada ainda, né? Nesse início de semestre. Então, ou seja, nessa semana você consegue se dedicar exclusivamente para o Newton, estudar para essa prova, para essa primeira prova. Aliás, gente, olha, não vou dar muito spoiler para vocês, mas assim, já está elaborada a prova de vocês, essa sexta. E assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Por favor, não falte essa prova, não falte. Você não vai se arrepender. A prova está muito fácil, de verdade. É sério. Professor, o senhor está brincando, está fácil para o senhor. Não, está fácil mesmo. Então, por favor, não falte a prova. Não falte de jeito nenhum. Faça de tudo para estar presente aqui. Eu lhe garanto que você não vai se arrepender. Você vai ver a prova, aí você vai lembrar, realmente, o professor tinha razão, não vou me arrepender. Aí você já garante seu primeiro 9, tá? Eu quero bater recorde aqui de fechamento de prova aqui nessa sala, tá bom? Então, já adianto, eu vou repetir isso ao longo da aula, mas, por favor, não falte essa primeira prova, tá? E as outras vão ser fáceis também, as outras provas, mas essa primeira, aproveite que você está mais tranquilo, só tem o cálculo para estudar. Olha, a primeira prova, qual vai ser o assunto dela? A aula de hoje e de quarta-feira. Só 2 aulas, gente, só 2. Então, o conteúdo é muito pequeno ainda. Então, está muito fácil para fazer essa prova. Então, repito, não falte essa prova. Você não vai se arrepender. Bom, então é isso. Terminou aqui essa parte inicial dessa apresentação. Eu só queria lembrar, gente, que qualquer problema que você tiver, não sei, professor, eu não estou conseguindo ter acesso ao Moodle. Claro que está na primeira semana ainda, então ainda está ajustando algumas coisas. Mas, por exemplo, passou uma semana e não tenho acesso ainda ao Moodle. O que você vai fazer? Mande um e-mail aqui, projetonewton.fpa@gmail.com. Diga lá o seu nome, o seu curso, diga que você não tem acesso ainda. E aí a gente vai ajudar vocês. Então, esse é o nosso canal de comunicação. Ou então, até hoje, todos meus amigos já têm a nota deles no Moodle, menos eu. O que eu faço? Mando um e-mail, Projeto Newton, e digo, olha, eu ainda não tenho a minha nota lançada no Moodle, nota da prova 1. Todos meus amigos já têm, menos eu. Aí pronto, a gente vai resolver, daqui a pouco você vai ter esse problema aí solucionado. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Não? Então tá bom. Vocês querem saber se vai ter trabalho esse semestre? Um trabalho para apresentar? Não vai ter, você só prova mesmo. Que é melhor, né? Ou não? Mas porque eu gostei tanto dos trabalhos semestre passado, olha. Mas esse semestre vai ser só prova mesmo para vocês. 9 provas. Quem sabe no futuro, né, a gente não tem de novo esses seminários aqui no Newton. Foi muito legal a experiência. Pois bem, então, antes de eu iniciar a aula mesmo no nosso slide, eu queria pelo menos fazer uma breve introdução, que é muito importante. Porque assim, você está em cálculo 2 agora. E vem a seguinte pergunta: em cálculo 2, o que eu vou aprender? Bom, primeira pergunta, o que você aprendeu em cálculo 1? Muita coisa, né? Então, basicamente, se você fosse resumir o cálculo 1, o que você aprendeu? Você aprendeu limite, derivada e integral.
Foi isso que você aprendeu. Então, você já sabe calcular limite, já sabe derivar, já sabe integrar, já sabe fazer um monte de coisa. E em cálculo 2, o que você vai aprender? Olha, se eu fosse resumir cálculo 2, eu ia dizer que você vai aprender aqui limite, derivada e integral. Ah, professor, de novo, você vai aprender limite, derivada e integral. Então, eu vou repetir cálculo... Não. Só que tem uma pequena diferença em cálculo 2. Mas ainda assim, basicamente é isso, limite, derivada e integral. Então, agora eu queria fazer uma simples comparação de como era no cálculo 1 e como vai ser agora no cálculo 2. Então, vou usar aqui o quadro para isso. Então, vamos lá, preste atenção, já para a gente entender aqui o que eu espero de vocês. Então, ó, lá em cálculo 1, o que você aprendeu? A primeira coisa que você aprendeu no cálculo 1 foi o conceito de função. Então, o que era o nosso objeto de estudo? Eram funções. Né? Você estudava funções, calculava limite, derivada e integral a partir de uma função. É isso que você fazia. Aí eu te pergunto agora, beleza, mas o que é uma função? Ah, professor, não lembro o que é uma função, só sei que, não sei, é um F lá. Não. Mas tem uma regra, né? Então, ó, função, para você ter uma função, você tem que ter três coisas. Três coisas. Primeira, você tem um conjunto domínio. Essa é a primeira coisa. Segunda, você tem um conjunto contradomínio. Então, você tem dois conjuntos aqui, domínio e contradomínio. E terceira coisa, você tem uma lei de associação, que é como se fosse uma regra. Você tem uma regra para associar um elemento do domínio a um único elemento do contradomínio. Vocês lembram disso? Mais ou menos? Lembra? Ótimo. Melhor ainda, então. Então, basicamente, isso era uma função. Isso caracterizava uma função. Aí, lá no cálculo 1, você estudava funções reais. O que eram funções reais? Bom, eram funções que, por exemplo, o domínio delas era o conjunto real e o contradomínio também era o conjunto real. Então, era normal você ver funções cujo domínio e contradomínio era esse conjunto aqui. Por exemplo, bora pegar um exemplo aqui. Imagina que você tem aqui x e a sua função f de x seja igual a x ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é uma função. Essa função aqui vocês conhecem. Então, posso pedir para vocês, olha, desenhe o gráfico dessa função, x². O que você vai lembrar? Você vai pensar, bom, x², uma função do segundo grau, né, um polinômio, ou melhor, um monômio do segundo grau. Então, você já sabe que o gráfico dela é o quê? É uma parábola. Com cavidade para onde? Para cima, porque o A é positivo. Ela corta a origem? O que vocês acham? Corta, né? Corta a origem. Ela tem uma simetria ali? Tem também. Então, ó, se eu pedisse, faça para mim o gráfico dessa função. Aí você ia pegar aqui o plano cartesiano, né? E ia fazer uma parábola mais ou menos assim, ó. Tá? Então, esse é o gráfico da função x². Então, até aqui, nenhum mistério para a gente. Se você tinha uma função, você poderia não só desenhar o gráfico dela, mas você também conseguia calcular para essa função o limite dela. O limite. Aí você calculava o limite dessa função f de x quando x tende a um número. Esse número pode ser do domínio ou não, né? Era melhor quando não era. Você tinha um ponto de acumulação lá, aí que ficava bem divertido para a gente, né? Mas, enfim, você conseguia calcular o limite dela. Outra coisa, o que você conseguia fazer aqui também? Você conseguia derivar a sua função. Então, derivei essa função aqui. Derivo em relação a x, você vai ter 2x. Outra coisa que você sabia fazer, ainda sabe, né? É calcular a integral de um intervalo aqui, ó, de a até b, dessa função f de x dx. Então, você sabia também calcular essa integral. Inclusive, você já até sabe que se eu calcular uma integral dessa, eu estou calculando o quê? A área, né? A área abaixo ali do gráfico da minha função nesse intervalo. Tá. Mas tudo isso daqui você já sabe. Isso é cálculo 1. Agora eu quero mostrar para vocês o que seria o cálculo 2. É claro que o que eu vou escrever agora aqui, eu vou dar um salto para o futuro, tá? Então, o que eu vou escrever aqui agora são coisas que vocês ainda vão aprender e lá da metade para o final do curso. Mas, pelo menos, já quero adiantar que eu quero que você saia desse curso de cálculo 2 aprendendo essas coisas que eu vou colocar agora. Então, ó, em cálculo 2, qual é a diferença? A gente ainda vai estudar funções também. A ideia é funções que a gente vai estudar. Só que, olha só,
eu vou ter uma função assim agora. F, por exemplo, aqui até aqui. Qual é a diferença? Qual é a diferença disso aqui para o que eu fiz aqui antes? Encontra a diferença. Qual é a diferença? É só o 2, né? É um número que aparece aí em cima do R, né? Como se fosse um expoente do R. R elevado a 2. É só isso a diferença, pessoal? É, só isso. Basicamente é só isso. Ego, então, o senhor está me dizendo que eu vou ter que estudar aqui 29 aulas por causa de uma diferença dessa aqui? É, sim. Mas qual é a dificuldade nisso? Não, dificuldade não tem nenhuma. Já falei, o nosso curso aqui é muito fácil. Você vai ver ao longo do curso. Mas assim, falando de maneira geométrica, agora de maneira matemática, só esse doisinho aí, ele já vai mudar muita coisa para a gente, tá? Vocês já vão perceber por quê. Eu vou dar um exemplo aqui. O que é esse R2, gente? Significa que o meu domínio, agora, ele pertence ao conjunto das, digamos, o conjunto onde você tem duas coordenadas. Vamos colocar assim, por enquanto. Depois eu explico melhor o que é esse R2. Ou seja, eu estou dizendo aqui que agora, para você fornecer o domínio da sua função, não basta um único valor x. Você vai ter que ter uma dupla de valores agora. Então, agora, o meu domínio são duas informações. E eu vou escrever elas assim, ó. Vou representar como sendo xy. Então, agora você vai ter uma função que depende de x, como dependia antes, mas que também depende de y. Então, aqui em cálculo 2, você vai trabalhar com funções que dependem de mais de uma variável. Nesse caso aqui específico, eu tenho uma função que depende de duas variáveis. É claro que se você parar para pensar, a maioria das vezes que você precisa calcular alguma coisa, se você reparar, essa coisa ela depende mais de uma variável. Por exemplo, se você vai calcular a área de um quadrado, quadrado basta uma informação, né? Qual é a informação que você tem que ter? O lado. Se você tem um lado do quadrado, você calcula a área. Como? Lado ao quadrado. Acabou. Agora, se você tem um retângulo, por exemplo, olha, eu peço para você assim, calcula a área de um retângulo cuja base é igual a 2. Você ia conseguir calcular? O que você acha? Se eu só falasse para você, olha, calcula a área de um retângulo cuja base é igual a 2. Você ia conseguir calcular? Não. Por quê? Porque falta uma outra informação. Qual é a outra informação? É a altura. Falta altura. Então, nesse exemplo tão simples, eu já te dei um caso em que para você calcular alguma coisa, nesse caso a área, você vai precisar de duas informações. Então, está aqui, ó. Pensa uma função que depende de duas informações para você conseguir calcular, né, aquele valor. Aí tá, vamos dar um exemplo dessa função aqui, ó. Por exemplo, imagina que você tem essa função aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso é um exemplo de uma função que depende de x e também depende de y. Como é que você calcularia o valor dela? Eu ia ter que te dar um valor para x e para y. Por exemplo, eu peço para você, olha, calcula para mim f para x igual a 0, y igual a 1. O que você ia ter que fazer? No lugar do x, você ia colocar 0. Depois você ia somar. No lugar do y, você ia colocar 1. No final, o resultado aqui é 1. Acabei de calcular o valor da função, só que para isso eu precisei de duas informações aqui, que poderiam ter sido iguais, 0, 0, ou não. Nesse caso foi 0 e 1. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Aí você vai dizer, professor, mas isso aqui ainda é muito fácil. Eu ainda não vejo por que eu vou ter que fazer cálculo 2 só por causa dessa mudança. Porque aqui está, ok, duas informações, ok, eu consigo conviver com isso. Até mais, se eu quiser, até 3, 4, 5 informações. Só jogar aqui e pronto, calcular. Tá. Só que aí, gente, a diferença já começa se eu pedisse para você calcular o gráfico dessa função. Isso você vai aprender também ao longo do curso. Esboce o gráfico dessa função. Claro que aqui a gente ainda não sabe, então eu já vou dar aqui a resposta. Mas basicamente, ó, primeiro que para eu desenhar o gráfico dessa função, não basta para mim agora só dois eixos. Porque aqui eu tinha dois eixos, ó, o eixo x e o eixo y. E perceba que o meu gráfico ele é bidimensional, ele tem duas dimensões. Essa parábola aqui ela é bidimensional.
Agora, em cálculo 2, por uma função desse tipo aqui, ó, que depende de duas variáveis, o gráfico dela agora vai ser tridimensional. Então, vou precisar, para desenhar o gráfico, vou precisar de 3 eixos, que eu vou chamar de eixo X, eixo Y, e agora o terceiro eu vou chamar de eixo Z. E nesse caso aqui, o gráfico desta função seria algo mais ou menos assim, ó. Então, perceba que eu estou tentando colocar um efeito aqui para imaginar algo 3D, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de paraboloide. E a gente também vai aprender sobre ele, e você vai aprender a desenhar esse paraboloide aqui ao longo das nossas aulas. Tá? Então, ó, o gráfico dessa função já é esse daqui. Já mudou alguma coisa, né? Porque a gente está acostumado. Aí, se você tem uma função, você consegue não só esboçar o gráfico dela, mas também calcular limite, derivada e integral. Então, para cá, eu conseguiria calcular o limite da minha função, só que agora, quando x, y está tendendo a um valor AB. Eu também conseguiria calcular a derivada dela, por exemplo, derivada da minha função em relação à variável x, que a gente vai chamar de derivada parcial no futuro. Eu também conseguiria calcular a integral dela. Vou jogar aqui, ó, integral, seria uma integral que a gente chama de integral dupla desta função para um dA, né, para um elementozinho aqui de área. Então, essa vai ser a diferença aqui para o cálculo 2. Nós vamos calcular limite, derivada integral para funções desse tipo. Você poderia me perguntar o seguinte, professor, o senhor colocou o 2 aqui, né? Mas poderia ser aqui, por exemplo, poderia ser de reais até o R2? A resposta é sim, poderia. Você teria uma função vetorial. Na verdade, o primeiro caso de funções que a gente vai estudar é justamente quando o 2 está aqui, né? O 2 ou o 3 ou outro valor. Então, por exemplo, a gente vai estudar funções que vão dos reais até o R3, ou R4, ou R5 e assim por diante. Tá? Então, essa é a primeira classe de funções. Depois que a gente estudar essa classe de funções, a gente vai começar a estudar essa daqui, que foi essa que eu estou mostrando agora para vocês. Aí você vai dizer, professor, a gente vai também, eu poderia colocar, por exemplo, aqui R2 e aqui no R3 e definir uma função que vai do R2 no R3? Sim, você poderia fazer isso. Matrizes, por exemplo, fazem isso. Você pega um par ali, x, y, leva para outro, tudo mais. Então, enfim, você tem ali funções que fazem coisas desse tipo. Só que aqui em cálculo 2, a gente não vai trabalhar com funções desse tipo, tá? Vai de R2, R3, de Rm, R não vai. Então, ou a gente vai ser sempre um deles, ou domínio, ou contradomínio, vai ser ali na dimensão 1, né? Ou seja, vai ser os reais. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender mais ou menos o que a gente vai trabalhar aqui ao longo do curso? Pois é. Então, se você percebeu, a diferença maior está nos conjuntos, né? Está aqui, ó. Porque agora os conjuntos vão ser R1, R2, R3, R4, R5 e assim por diante. Então, na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês o que seriam esses conjuntos. Ou seja, hoje nós vamos estudar os conjuntos Rn. Então, hoje você vai aprender o que seria o conjunto R4, por exemplo. O que seria o conjunto R10. Eu consigo somar nesses conjuntos? Eu consigo multiplicar nesses conjuntos? Então, tudo isso nós vamos ver a partir de agora. Então, por isso que eu digo, essa aula aqui ela é muito importante, porque ela vai tratar justamente da base, né? Da base do nosso curso, que são os espaços Rn. Bom, então vamos lá. Primeira aula. E primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a definição deles. Então aqui, ó, eu já trouxe a definição formal, né? Ah, professor, nosso curso vai ser muito formal, cheio de definições, de demonstrações, de teoremas. Olha, eu sei que vocês gostam muito de teoremas e demonstrações, né? Acho que o professor Emerson fazia muito isso, sei que vocês gostam. Só que aqui em cálculo 2 a gente vai ter um pouquinho menos disso, tá? Porque, assim, claro que eu gosto de demonstração, mas a gente vai tentar ter um pouco menos para a gente conseguir aplicar um pouco mais. Mas não é que não vai ter, a gente vai ter muito aqui bem interessante, tá bom? Mas está aqui, ó, essa definição formal. O que seria um conjunto Rn? É o conjunto de ênuplas. O que são ênuplas? São essas coordenadas aqui, ó. Então, dependendo do número de coordenadas, isso vai definir qual é o número do seu conjunto. Então, por exemplo, se você tem esse elemento aqui, gente, ó,
ele tem quantas coordenadas? 2, né? Então eu digo que ele é um elemento do conjunto R2. Só isso? Só. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a resposta. Aqui, ó. Olha esse elemento aí, ó. Quantas coordenadas? 3. Então, qual é o conjunto dele? R3. Pronto. Outro. Peraí, deixa eu ver se eu tiro logo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Peraí. Não, errei. Tá bem longe. Tá aqui, ó. Ninguém viu. Qual é a resposta aqui? Quantas coordenadas? Eita, peraí. Agora. Quantas coordenadas ali? 6, né? Muito bem. Então, o elemento do conjunto R6. Professor, é só isso? É, só isso. Então, ó, você já sabe, pelo menos, identificar um elemento de um conjunto aí de um Rn da vida. Tá bom? Ok. Agora, quando é que eu sei que 2 elementos de um conjunto Rn são iguais? Quando é que eu sei? É simples também. Quando eles forem iguais em cada coordenada. Tá? Então, se eles são iguais em cada coordenada, então aí sim, você pode dizer que esses elementos eles são iguais. Exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui, bem básico, né? Então, ó, digamos que você tem esse número aqui, ó. 2, 1, colocar 2, 1 e 5. Pronto. Aí você tem outro aqui, que é, sei lá, 2, 5 e 1. Vamos lá, vamos olhar para cá. Ó, digamos que você tem esse elemento, esse elemento. Esse elemento aqui é de qual conjunto? R3. Esse aqui? R3 também, beleza. Eu posso dizer que eles são iguais? Por que não? É porque aqui, ó, quem aparece aqui? Não é o 2, o 1 e o 5? Quem aparece aqui não é o 2, o 1 e o 5? É, também, né? Então por que eu não posso dizer que eles são iguais? Porque eles não estão na mesma ordem. Tá? Então, sim, aqui a ordem ela vai importar. Então, para ser igual, precisa estar na mesma ordem. Então, ó, isso aqui é diferente. Por quê? Ah, professor, mas na primeira coordenada é igual à primeira aqui. Tudo bem. Mas a segunda já não é mais. Ah, professor, e se tivesse assim, ó? Já sei, se tivesse assim. Tá aqui, ó. Ó, agora melhorou, porque a primeira é igual à primeira daqui. A última é igual à última daqui. Só a do meio que não é, mas é 2 contra 1. Então é igual. Certo? Não, é errado. Então, para ser igual, tem que ser igual em tudo. Se tiver um diferente, já não é mais igual. Tá? Então, aqui continua sendo diferente. Então, pronto. Agora você já sabe identificar quando 2 elementos de um espaço Rn são iguais. Olha, outra coisa. Esses conjuntos aí, você pode chamar de espaços vetoriais também. Quem aqui já fez álgebra linear? Levanta a mão, só para eu saber. Olha, acho que a maioria aqui. Tá, mas se você não fez, não tem problema. Tá, então, para o pessoal que já fez álgebra linear, então já deve saber que lá você estuda um espaço vetorial, certo? E lá no espaço vetorial, você aprende que para você ter um espaço, para um conjunto ser espaço vetorial, precisa ter 2 coisas muito bem definidas. Quais são? Vocês lembram? A primeira é a adição, ela tem que estar bem definida. E a segunda? Multiplicação por escalar. Tá? Então, como esses conjuntos são espaços vetoriais, então agora a gente vai definir como é que você soma nesse conjunto e como é que você multiplica por escalar. Então, primeira coisa, como é que você soma? Olha só, adição. Se você tem 2 elementos do Rn e você quer somá-los, como é que você faz isso? É simples. Basta você somar em cada coordenada. Então, você vai pegar a primeira, somar com a primeira daqui. A segunda aqui do alfa e somar com a segunda daqui. E assim por diante. Exemplo. Aqui, ó. Se o meu alfa é assim, o meu beta é assim, e eu quero somar alfa mais beta, o que eu faço, gente? Vou somar menos 1 mais 10. Dá quanto? Dá 9. Está aqui. Aqui, 4 mais 3, 7. 5 mais menos 6. Aí é só jogo de sinal. 5 mais menos 6 é menos 1. Menos 7 mais 2. Jogo de sinal, menos 5. Tá? Então, esse aqui seria uma soma. Aqui, nesse nosso exemplo aqui, eu posso somar esse com esse? Posso. Aqui, ó. Bora chamar esse aqui de alfa. Bora chamar esse aqui de beta. Aí eu quero somar alfa mais beta. Como é que eu faço? Ora, eu somo em cada coordenada. Então, aqui, ó. Quem é a primeira aqui? É 2. E aqui também é 2. Então, vai ficar 2 mais 2. Coloquei 2 mais 2.
Na segunda, 1 mais 5. 1 mais 5. Na terceira, 5 mais 5. 5 mais 5. Está aqui. Agora é só somar. Aqui vai dar 4, 6 e 10. Só isso? Só isso. Olha, a gente já fez a soma, acabou. A soma é só isso. Esse elemento aqui, que foi o resultado, ele é um elemento de qual conjunto? R3. Bem, R3, está aqui, ó, R3. Então, ó, eu acabei de fazer uma soma, dois elementos do R3, e ainda deu um elemento do R3. Isso caracteriza um espaço vetorial também. Se você pegar dois elementos do mesmo espaço, a soma tem que dar no mesmo espaço. Tá? Isso acontece. Ok. Agora, outra propriedade aqui, que a gente vai estudar, é a multiplicação por escalar. Então, ó, você já sabe somar esses elementos. Agora é importante eu ensinar para você a multiplicação. Só que assim, a multiplicação, olha o que eu estou falando, é multiplicação por um escalar. Tá? Multiplicação por um escalar. Aí a pergunta é, o que é um escalar? Resposta, escalar é um número. Só isso, é isso mesmo. Ah, professor, quer dizer que 2 é um escalar? É. 7 é um escalar? É. O número π é um escalar? Sim. Ah, quer dizer que a coordenada 2, 3 é um escalar? Não. Não, porque para ser escalar tem que ser um número só. 2 não, aí 2 já não é mais escalar, tá? Então, ó, para ser escalar, basta ser um número. Ou seja, em outras palavras, para ser escalar, basta ser um elemento do R1 da reta. Tá bom? Ok. Assim, não fazia sentido a gente falar sobre isso em cálculo 1, porque em cálculo 1 todo mundo era escalar. Vocês concordam comigo? Todo mundo. Era só número ali. Número, jogava x igual a 3, escalar. Aí o f dava um valor 5, escalar também. Agora faz sentido, porque agora escalar é só a galera do R1. Quem não é do R1 não é escalar. Então, olha só. Você consegue multiplicar um escalar. Pensa no escalar aí. Sei lá, 2. Escala 2. Então, ó, é possível você multiplicar 2 com algum elemento de um R, sei lá, vou colocar aqui. Olha esse elemento aqui. 1, 0, menos 1, 5, 3. Esse elemento aqui é de qual conjunto? R5, né? Porque tem 5 coordenadas. Então, ó, faz sentido, está bem definido essa multiplicação de um escalar por esse elemento do R5. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o escalar e multiplicar em cada coordenada. Então, ó, você vai pegar o 2, multiplicar com 1. O 2 multiplicar com 0. 2 multiplicar com menos 1 e assim por diante. Se você fizer isso nesse caso, vai dar 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes menos 1 é menos 2, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 3 é 6. Tudo bem? O meu resultado me deu um elemento de que conjunto? Qual conjunto? R5 também. Então, ó, fiz a multiplicação por escalar e o meu resultado deu um elemento do R5. Então, isso também caracteriza um espaço vetorial. Você multiplica por um escalar e ainda se mantém no mesmo espaço, no mesmo conjunto, no mesmo Rn. Não quer dizer que toda operação que a gente for fazer aqui vai dar sempre no mesmo conjunto. Não. Vai ter operações que você vai pegar dois elementos do mesmo espaço, por exemplo, R2, R3. Mas na hora que você fizer uma tal operação lá, vai dar um escalar. Não vai dar um elemento do R3. Tá? Mas isso a gente vai ver ainda. Gente, alguém tem alguma pergunta? Não. Tem uma pergunta assim que é clássica, sabe? Normalmente me perguntam. Nem sempre, né? Mas assim, de vez em quando me pergunto. Quando eu trato desse assunto aqui. Não? Ninguém? Tá, então eu vou fazer a pergunta. Olha a pergunta que normalmente me fazem, né? Professor, eu posso somar elementos de Rn's diferentes, né, de conjuntos diferentes? Por exemplo, posso pegar o elemento do R2 e somar com o elemento do R3? O que vocês acham? Sim ou não? Bom, vamos ver. Ó, olha a pergunta, né? Eu quero saber se é possível eu chegar aqui, ó, colocar isso aqui, por exemplo, esse elemento 2, 1 e 7, e somar com esse daqui, 1 e menos 2. É possível fazer essa soma, sim ou não? Bom, primeiro, ó, esse elemento é do R3 e esse aqui é do R2.
Bom, se eu chamasse aqui um matemático, ele ia dizer claro que não. Por que claro que não? Porque um está no R3 e outro está no R2, são elementos diferentes. Então, o que está bem definido é aqui do mesmo conjunto, mesmo espaço vetorial. Só que se eu chamar aqui um engenheiro, ele vai dizer assim, olha, dá para dar um jeito. Né? Dá para dar um jeito. Porque o que a gente faz assim na engenharia, né? Por exemplo, no caso desse aqui, não, é só fazer o seguinte, ó, já sei. Tu quer somar? Tu quer mesmo? Tá, então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, e considerar que a terceira coordenada é 0. Acabou. Está aqui. Tá, tudo bem. Claro que a rigor, né, formalmente falando, isso aqui não é a mesma coisa, tá, gente? O 1 e o menos 2 não é a mesma coisa que 1 menos 2 e 0. Um é do R2, outro é do R3. Então, assim, formalmente falando, você não pode fazer isso. Mas nada impede você, de alguma situação específica, você precisar considerar isso aqui como se fosse uma projeção do R3, né? Aí é outra história. Tá? Aí é outra história, você transforma, aí tudo bem, você pode fazer. Tá? Mas formalmente não. Então, normalmente aqui no nosso curso, toda vez que você for somar ou multiplicar, escalar, ou não, somar, né? Toda vez que você for somar, vai ter que ser elementos do mesmo espaço vetorial. Tudo bem? Bom, então, vamos continuar aqui, né? Então, já sabemos somar. Aqui a multiplicação por escalar também já falei com vocês. Só queria dar mais um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você tem esse alfa aqui. Esse alfa é de qual conjunto? R4. Muito bem, Vocês já estão muito bem para a prova já. Aí, ó, eu vou pegar esse elemento aqui e multiplicar por 4. O que eu vou fazer nessa multiplicação? Eu vou pegar o número 4 e multiplicar em cada coordenada. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes menos 7 é menos 28. E só. Aí você vai dizer, nossa, professor, esse assunto está muito fácil. Eu não estou gostando. Queria um assunto assim, mais divertido, mais empolgante. Gente, assim, com o tempo a gente vai vendo coisas mais empolgantes, mas nesse início é isso mesmo, tá? Mas assim, não menospreze, isso aqui é essencial, porque isso vai lhe acompanhar ao longo do curso inteiro, tá? Mexer com esses RN aqui da vida. Pois bem, agora que a gente já entendeu a definição, vamos falar um pouquinho sobre a interpretação geométrica. O que seria isso? Bom, a grosso modo, eu quero saber como é que eu enxergo esses espaços. Como é a característica visual desses espaços, né, desses RN da vida. Então, eu vou começar com o R1, depois o R2 e assim sucessivamente. Eu vou começar no quadro, depois que a gente vai passar aqui para o slide. Então, vamos lá. Lembrando que aqui eu vou falar sobre a interpretação geométrica. Gente, qualquer dúvida, viu, pode falar. Bom, vamos começar com R1, ou só R. Então, quando você vai interpretar geometricamente o conjunto dos reais, você interpreta eles por meio de uma reta orientada. Você já viu várias vezes, você já usou várias vezes, né? Então, por exemplo, a interpretação aqui seria uma linha, aqui ó, uma reta, só que você tem que dar uma direção para ela, um sentido, uma orientação. Então, por exemplo, normalmente a gente faz da esquerda para a direita. Está aqui. Então, isso daqui já representa o conjunto dos reais. Claro que também faltaria dizer onde é a origem. Então, bora dizer que a origem é bem aqui. E faltaria dizer também quanto seria uma unidade. Quanto é uma unidade? É esse pedaço aqui? Seria esse daqui? Enfim, você que vai dizer, né? Não sei que você diga, é centímetro, quilômetro, enfim, mas vamos dizer que uma unidade é isso daqui. Então, isso aqui é uma unidade. Então, se isso aqui é uma unidade, a partir dela você faz uma unidade, 2 unidades, 3 unidades e assim por diante. E a gente não vai fazer, né? Mas você conseguiria ir colocando aqui os números. Do outro lado, né, você colocaria os números negativos. Então, aqui seria menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, só coloquei como menos 3. Aliás, claro que a reta não é só isso, né? Porque aqui eu estou nos reais. Então, aqui, em cada pedacinho desse, você tem quantos números? Infinitos números, né? Entre 0 e 1, você tem quantos números? Infinitos números. Entre 0 e 1, você tem o quê? Números inteiros. Não, inteiro já foi, né? Você tem números racionais, você também tem irracionais. Qual era o racional? Me diga um racional entre 0 e 1 aí. 0,1. É isso, 0,1, 0,7. Enfim, se eu perguntar para cada um vai me dar um racional diferente. Agora, se eu disser para você, olha,
me dá aí um irracional entre 0 e 1. Quem você diria? Aí já tem mais dificuldade, né? Então você acha que tem mais o quê? Entre 0 e 1 tem mais racional ou mais irracional? O que vocês acham? Só uma curiosidade aqui. Entre 0 e 1 tem mais números racionais ou irracionais? Os dois são infinitos, muito bem, né? Você tem, quantos racionais tem? Infinitos. E irracionais? Também infinitos. Só que existem diferentes infinitos. Aí que tá. E na verdade, se eu pudesse dizer, né, de alguma forma, existem mais irracionais do que racionais. Mesmo que os dois, enfim, mas aqui eu já estou entrando em outros detalhes matemáticos, né? Mas tá, isso aqui é só uma curiosidade, mas para você perceber como apenas nessa reta aqui, você já tem muita coisa para estudar, se você fosse se aprofundar nela. Então, só nessa pequena reta aí de interpretação, você já tem muita coisa para fazer. Mas, enfim, né, normalmente a gente aplica ela em vários contextos. Olha, sabe uma situação que você usa essa reta aqui? Queda livre, lá na física. Nós vai estar ou então energia potencial gravitacional. Você normalmente coloca a reta o quê? Na vertical, né? E às vezes você coloca de cima para baixo, a orientação. E aí são situações onde você vai usar essa reta aí para fazer os cálculos. Ok. Mas, seguindo, você chega agora no R2. E assim, para o R1 você precisava de uma reta orientada. Para o R2 você vai precisar de duas retas orientadas. Tá? Então, por exemplo, eu posso continuar com essa reta aqui, mas eu preciso de uma outra reta. Posso fazer assim? O que você acha? A segunda reta podia ser assim, para representar o R2? Não. Por quê? Porque as retas têm que ser perpendiculares, ortogonais entre si. Tá? Então, nesse caso aqui, para representar o R2, tem que ter duas direções, tem que ter duas retas orientadas, e elas têm que ser ortogonais entre si, ou seja, formar um ângulo de 90 graus. Então, para você representar o R2, você tem o famoso plano cartesiano, onde nesse plano habitam os seres de duas coordenadas. Por exemplo, você tem aqui um ponto. Imagina que aqui, sei lá, aqui é o 3, aqui é o 4. Aí você tem um ponto que a coordenada em x é 3 e em y é 4. Aí você quer marcar esse ponto aqui no plano. Como é que você faz? Você projeta aqui, verticalmente. Por que verticalmente? Porque essa projeção tem que ser paralela ao outro eixo. Tá? Então, se o outro eixo é vertical, a projeção vai ser vertical. Essa projeção aqui vai ser o quê? Horizontal. Por quê? Porque o outro eixo está na horizontal. Tá? Então, aqui a minha projeção vai ser horizontal. E aqui eu chego em um ponto. Então, esse meu pontinho aqui, eu posso chamar de ponto P, é o ponto 3. É o ponto 3 em x, 4 em y. Tá? Então, até aqui nenhum mistério. Você sabe trabalhar com R2, sabe como é que funciona. Então, esse R2 também, a gente diz que ele é um mundo bidimensional, que ele tem basicamente aí duas direções, né? Você pode, porque aqui, no R1 só tinha uma direção. Então, ou você vai para frente ou você vai para trás. Acabou. Aqui já não. Aqui você pode ir como se você tivesse assim, você pode tanto para frente, para trás, como para o lado e para o outro. Aqui você já tem outras possibilidades aqui de movimentos. Né? Até na engenharia, na civil, na mecânica, né, usa muito isso daí, mas, por exemplo, você vai estudar uma estrutura, você tem lá os esforços. E lá você tem o quê? Você tem os pontos de apoio. Então, você tem liberdade, graus de liberdade. Depende de onde você está no R2, você tem alguns graus de liberdade. Que é a sua estrutura, por exemplo, cada ponto, ela pode ir para o lado, para o outro, para cima, para baixo. Agora, se você está no R3, aí você já tem mais graus, você já tem mais coisas para fazer, né? Você já pode se movimentar aqui, nessa direção, na outra, enfim. Então, isso aqui é importante para você saber em que direções podem ocorrer um movimento. Outra. Seguindo adiante, então, nós chegamos no R3. E esse daqui acho que é o mais importante para a gente agora, né? Gente, o que seria o R3? Para eu conseguir interpretar o R3 geometricamente, eu ia precisar de quantos eixos agora? Quantas retas orientadas? De 3 retas orientadas. Lembrando, qual é a regra? Essas retas elas têm que ser ortogonais entre si. Tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer duas retas, mas a terceira reta tem que ser ortogonal a essas duas aqui. Claro que, para eu fazer isso de forma realista, você concorda comigo que eu ia precisar desenhar uma reta saindo do quadro? É, né? Porque, para eu desenhar uma terceira reta
precisaria de uma reta que fosse perpendicular a essas duas aqui, mas para isso eu ia precisar fazer uma reta saindo do quadro. Não é verdade? Mas aí, eu tenho esse giz tridimensional? Não tenho. Então, como é que a gente vai desenhar? Bom, já que eu não tenho esse giz tridimensional, seria legal, né, se tivesse, ó, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, eu começasse a fazer uma terceira reta aqui, ia ser muito interessante, saindo do quadro, mas a gente não tem. Então, para isso, a gente faz alguns artifícios, meio que para simular, como se eu estivesse desenhando em 3D. Porque assim, quando você vai desenhar no papel, o papel ele é 2D, né, basicamente, né? Então, você quer desenhar em 2 dimensões algo que é tridimensional. Então, por isso que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de fazer esses desenhos. Mas com o tempo você vai se acostumando. Tudo é prática, tá, gente? Tudo é prática. Então, aqui eu vou simular como se o terceiro eixo estivesse saindo. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Então, esse aqui é meu terceiro eixo. É natural, logo quando a gente está aprendendo esse assunto, que eu queira colocar assim, X, Y e Z. Já que o Z é o meu eixo novo, né? Esses aqui eu já tinha antes. Porém, gente, por convenção, a gente coloca assim, ó. Esse é o eixo X, que é o eixo das abscissas. Esse aqui é o eixo Y, o eixo das ordenadas. E o terceiro e novo eixo, que é o eixo das cotas, a gente coloca como sendo esse daqui. Professor, mas se eu quiser colocar daquele outro jeito lá, não posso? Pode, não tem problema. Só estou dizendo, mas se você quiser colocar de outro jeito, você pode. Inclusive, eu vou errar por causa disso? Não. Tá certo, você pode. E se eu quiser colocar o eixo Z aqui, o Y pode também, não tem problema nenhum, você pode colocar, tá bom? Mas por convenção, a gente normalmente escreve assim, então aqui nas nossas aulas você vai ver quase sempre ou sempre eu fazendo dessa forma. Agora, o mais importante mesmo que eu quero de vocês é saber localizar e esboçar pontos no R3. Então, preste atenção, porque agora eu vou fazer um exemplo que se não cair agora na prova, vai cair em outras provas. Sempre vai estar caindo esse assunto aqui, que é você desenhar pontos no espaço. Tá? Como é que a gente vai fazer? Vou pegar um exemplo. Digamos que eu peço para você, olha, desenha aí para mim o ponto P, que tem essas coordenadas aqui. 1, 3 e 2. Pronto. Então, ó, por convenção também, sempre começa com X, depois segue com Y, e por fim termina em Z. Então eu quero localizar esse ponto no meu espaço, no R3, que está bem aqui. Eu quero colocar esse ponto aqui, em algum lugar. Ok? Como é que eu vou fazer? Olha, claro que tem várias formas de fazer isso, tá? Mas assim, uma dica. A primeira coisa que você vai fazer é ignorar uma das coordenadas. Você vai ignorar uma delas. Normalmente a gente ignora a coordenada Z, mas nada impede você de ignorar as outras também, tá? Então, eu vou ignorar a coordenada Z, está aqui. Então, quem sobrou? Para x igual a 1, y igual a 3. Então, eu vou trabalhar a partir delas primeiro, depois eu olho para Z. Então, ó, em x eu tenho uma unidade. Aí eu primeiro procuro, qual é o eixo x aqui? É esse bem aqui. Aí no eixo x eu vou marcar uma unidade. Aí bora dizer que o 1 está bem aqui. Está aqui, ó. Pronto. 1. Então, marquei aqui para x o meu ponto 1. Para y, eu vou marcar o ponto 3. Então, bora dizer, sei lá, se aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Está aqui. 3. Então, já achei no x o 1, já achei no y o 3. Agora, eu vou unir esses dois pontos aqui, seguindo o mesmo raciocínio de antes. Então, olha só, eu vou pegar o 1 e eu vou ficar projetando assim, ó. E agora eu vou fazer isso com 3. Aí eu te pergunto, na hora que eu for projetar o 3, eu vou fazer assim? Verticalmente, sim ou não? Sim ou não? Não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Mas o senhor fez horizontal aqui. Não, sabe por que eu fiz horizontal? Porque lembra que eu falei ainda agora que essa projeção aqui tem que ser paralela ao outro eixo. O eixo Y está na horizontal? Tá. Por isso que eu projetei aqui na horizontal. Agora, eu vou fazer aqui esse 3 em relação ao eixo X. O eixo X está na vertical? O eixo X está na vertical? Não. O eixo está meio o quê? Está meio inclinado, né? Aqui no nosso desenho bidimensional, está inclinado. Então, ó, eu vou puxar com uma projeção inclinada também, paralela com o eixo X. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Ó, deu para entender? Gente, é normal a pessoa errar isso aqui na primeira prova. É normal, já digo para vocês. Mas eu quero que isso aconteça com vocês? Não.
Então, já estou dizendo para vocês, olha, depois você vai dizer, o professor disse em sala de aula que eu ia errar, mas eu não errei. Entendeu? Então, você não vai errar dessa vez. Então, tá aqui, ó. Joguei para cá, inclinado, aí vou continuar aqui o 1 e marquei o meu ponto. Você vai dizer, professor, mas ficou pertinho de onde eu ia colocar, ó. Ia ficar bem aqui. É quase a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não. Não é. E também, e se fosse maior a projeção, se fosse para cá, imagina, olha a diferença aqui, ó. Então não é a mesma coisa não, tá? Então, se eu ver que você colocou vertical aqui, pode ter certeza que eu vou ali ter que descontar alguns décimos ali de você, tá? Então, por favor, não faça isso. Então tá aqui, essa situação aqui. Tá, mas não esqueça que eu ignorei o Z até agora, né? Agora que eu vou começar a usar o Z. Então, esse pontinho aqui, gente, se você reparar, quando eu faço 3 eixos, é como se você estivesse numa sala. Imagina que você está numa sala, né? Imagina que você está numa sala de aula e aqui é o cantinho da sala. Então, você percebe, por exemplo, que desse lado aqui, o eixo XZ, isso a gente vai ver também na próxima aula, isso aqui é como se fosse uma parede. Vocês concordam comigo? Como se fosse uma parede. Esse daqui também, que envolve o eixo Y e o eixo Z, também é como se fosse a parede que normalmente tem o quadro da sua sala. E o eixo XY é como se fosse quem na minha sala de aula? Como se fosse o chão. Não é verdade? Então, na verdade, é como se esse meu plano cartesiano aqui, eu jogasse aí no chão. É isso que eu estou fazendo. Pode perceber, é como se esse plano cartesiano eu jogasse aí no chão, desenhasse ele aqui no chão. E o meu Z, então, é como se fosse a minha altura. Então, esse ponto aqui que eu marquei, ele já é o meu ponto P? Sim ou não? O que vocês acham? Esse ponto que eu achei aqui agora, ele já é meu ponto P? Sim ou não? Não, ainda não é. Sabe por que não é? Porque quando eu estou exatamente no chão, é quando a minha altura Z é igual a 0. É quando a minha altura Z é igual a 0. Mas eu te pergunto, o Z aqui é 0? Não, o Z é 2. Então, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi marcar o meu ponto no chão. Agora que eu marquei no chão, agora eu vou subir com ele ou descer. Depende do Z. Se o Z é positivo, eu vou subir com ele. Se o Z é negativo, eu vou descer com ele. Tá bom? Nesse caso, o Z é positivo. Então, você já tem em mente aí que o seu pontinho, ele vai subir. Mas ele vai subir de qualquer jeito? Não. É isso que a gente vai ver agora. Como é que ele vai subir? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é marcar no eixo Z o ponto 2. 2 positivo. Então, o lado positivo aqui do meu eixo. Bom, vamos dizer que aqui é o ponto 1. Então, aqui é o ponto 2. Está aqui, achei o ponto 2. Então, agora eu vou ligar esse ponto aqui. Vocês acham que eu vou ligar com esse ponto 3 ou com o ponto 1? Nenhum dos dois. Eu vou ligar esse ponto 2 com esse ponto que eu marquei aqui. Tá bom? Então, eu vou ligar esse ponto com esse. Como é que eu vou fazer isso? Bom, esse ponto aqui, eu vou projetar ele de que forma? Eu vou projetar ele horizontalmente? Não. Vou projetar ele conforme o eixo X? Não. O que eu vou fazer então? Olha só. Eu vou projetar ele conforme essa reta bem aqui. Imagina que tem uma reta da origem até esse ponto. Essa reta é como se fosse uma diagonalzinha aqui, da origem até esse ponto. Então, esse ponto 2 aqui, eu vou projetar ele paralelamente a essa reta aqui. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou jogar ele, assim, paralelo a essa reta que eu desenhei aqui embaixo, que é como se fosse a diagonal da origem até esse ponto que eu achei. Agora, esse ponto aqui, como eu falei, eu vou subir com ele. Então, eu vou projetar ele verticalmente, porque o meu eixo Z está na vertical, de fato. Vou projetar ele verticalmente até eles se encontrarem. Então, já deu para perceber que eles vão se encontrar mais ou menos bem aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu achei. É o ponto P. Tá? Então, a partir de um ponto, você tem coordenadas X, coordenada Y e coordenada Z. É assim que vai funcionar. Tudo bem? Gente, olha só, o que eu quero de vocês para depois, né, quando você voltar para sua casa ou ainda aqui na universidade. Isso daqui eu preciso que vocês saibam, tá? Não só para a primeira prova, para todas as provas, eu preciso que vocês saibam. Desenhar direitinho, bonitinho, tá? Então, eu já estou falando para vocês, que vocês vão precisar disso, eu estou dizendo isso para vocês, estou dando spoiler para vocês, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão chegar na casa de vocês, e vocês vão fazer esse exercício. Vocês vão simular aqui. O professor fez isso daqui. E se fosse o ponto 1, 4
e 0, como é que seria? Aí vocês vão fazer no caderno de vocês. Ah, se fosse o ponto menos 1, menos 2 e 10, como é que seria? Vocês vão fazer no caderno de vocês. Então, façam pelo menos 200 exercícios desses. 200 exemplos. Faz os 200. Depois a pessoa queria saber se eu acertei. Você pode comparar com o seu amigo, ou você pode jogar no GeoGebra, lá, os pontos e ver como é que ficou, tá? Mas, por favor, faça isso. Você precisa exercitar isso daqui. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, hoje, o que você ia fazer hoje? Nada. Não tinha nada para fazer hoje, importante. Então, você vai estar aqui, ó, você vai ter esse exercício. Ah, professor, mas eu ia sair hoje à noite, tenho um compromisso. Tá, e de 10 da noite até 6 da manhã, o que você ia fazer? Ia fazer alguma coisa importante? Não. Então, se você não vai fazer nada importante nesse horário, você vai pegar e fazer esse exercício aqui. Ah, professor, ia dormir? Não, dormir não é importante dormir, gente. Vocês são aqui alunos de cálculo, tá? Vocês vão fazer esse exercício aqui, tá bom? Então, combinado. Então, esse daqui é o exercício que eu já deixo para vocês. Aí pode anotar aí, fazer 200 exemplos desses pontinhos aqui que o professor mandou fazer do R3, tá? Para você ficar craque nessa parte de desenhar esses pontos. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para o slide. Vamos só revisar um pouquinho do que eu já falei. Então, ó, primeira situação que eu coloquei para vocês é justamente das coordenadas. Coordenadas quando você está numa reta, né? Então, quando o n é igual a 1, o seu conjunto é o conjunto dos reais. Você tem simplesmente uma reta. Tá aí, a reta real, tem uma origem e tudo mais. Isso que a gente já falou. Quando o n é igual a 2, você tem o R2. O R2 já é um espaço bidimensional. Então, geometricamente, ele é o plano cartesiano. Está aqui, ó, plano cartesiano que a gente já fez aí no quadro também. Aí agora você vai para o R3, que isso já é mais novidade aqui para a gente, né? Então, ó, no R3, você tem agora, né, 3 coordenadas, que vai gerar, então, 3 eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z, e aqui você vai desenhar. Agora a gente já não fala mais de quadrante, né? Porque o plano cartesiano tinha 4 quadrantes. Aqui nós temos octantes. Se você reparar, o espaço é dividido em 8 partes. E aí você tem 8 octantes. Isso daí. Tá bom. Só que aí, a gente já viu R1, R2, R3. Aí vem a pergunta, professor, e o R4? Como é que é a interpretação geométrica do R4? Pois bem, se a gente for seguir o mesmo raciocínio, gente, para desenhar o R4, olha só, primeiro, que para o R3 você precisou de quantos? 3 eixos, né? Para o R4 você precisa de quantos? 4 eixos. Só que esse quarto eixo, né, ele tinha que ser ortogonal aos outros 3, tudo entre si. É possível desenhar isso? O que vocês acham? Pensa aí, por exemplo, imagina aqui os 3 eixos aqui no nosso mundo e tenta desenhar um quarto eixo que fosse perpendicular aos 3. Difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque o nosso mundo físico, espacialmente falando, é tridimensional, né? O nosso mundo aqui, ó, quadro, aqui é a gente, né? Claro que o quadro ele tem, mesmo que seja uma terceira dimensãozinha assim, bem fininha, mas ele tem. Então, todo mundo aqui é tridimensional, espacialmente falando. Por isso que é muito difícil para a gente imaginar e principalmente desenhar o R4, ter uma interpretação geométrica para ele. É claro que ao longo da história da ciência, muita gente já fez coisas importantes para o R4. Acho que a mais famosa que você já deve ter visto é do Einstein, né? A teoria da relatividade, da física moderna. Que aí, o que é o R4? O que é a quarta dimensão? Seria o tempo. Seria uma forma de você ver isso daí também. Tem um filme famoso, Interestelar, que alguns já viram aqui, né? Você tem um pouco dessas ideias, né? Então, o tempo como sendo essa outra dimensão, como sendo essa outra direção, né? Porque a cada segundo você tem uma realidade espacial diferente. E aí seria uma forma de você viajar no tempo e tudo mais, enfim. Você já viu algo assim. Porém, gente, agora a pergunta que vem é, tá, professor, tudo bem, mas eu não quero saber do tempo, eu quero que o senhor me diga uma interpretação geométrica espacial para a quarta dimensão. Ou seja, será que eu conseguiria imaginar como seria um elemento, um ser da quarta dimensão? E olha, sim, a resposta é sim. É possível a gente pelo menos imaginar como seria esse encontro de um elemento do nosso mundo tridimensional com um elemento da quarta dimensão, tá? Bom, para isso, na verdade, eu vou recorrer à história. E, na verdade, já teve uma pessoa, né, um cientista, basicamente, que já trabalhou com essa ideia. Trouxe aqui uma foto dele, né, bem famoso ele, não sei se vocês sabem quem ele é, mas ele é o Edwin Abbott.
né? Então ele era inglês, ele nasceu lá no século XIX. Ele era escritor, ele era professor, educador, ele era filósofo, era teólogo, enfim. Ele dominava muitas áreas e ele foi o autor deste livro aqui, ó. Planolândia, um romance de muitas dimensões. Tá? Então ele escreveu esse livro aí mais ou menos na década de 1880, por aí mais ou menos que ele escreveu. Como eu já disse, ele nasceu na Inglaterra. Para quem não lembra, nessa época aí, a Inglaterra, ela desfrutava de muita prosperidade econômica. A Inglaterra, durante a era vitoriana, era uma época onde ela era praticamente a potência mundial, a Inglaterra. Porém, nós sabemos também que não só a Inglaterra, mas outras nações, apesar da prosperidade econômica, ela tinha muitos problemas sociais, né? Então, esse livro, gente, Planolândia, ele mistura matemática, geometria, com crítica social, usando humor ali com sátiras, e também um pouco de Shakespeare, porque Shakespeare faz muito essa noção também de fazer uma crítica usando humor. Então, bebendo dessas fontes, ele escreveu esse livro aí, Planolândia, um romance de muitas dimensões. Assim, se você lê de maneira bem desleixada, né, você não percebe esses detalhes importantes. Mas, enfim, o que fala esse livro, afinal, Planolândia, um romance de muitas dimensões? Ele conta a história de um mundo onde esse mundo, que ele chama de Planolândia, é um mundo bidimensional, tá? Onde nesse mundo, por exemplo, imagina que você tem a casa de alguém, tá aqui, ó, você tem a casa de alguém. Nesse livro, o personagem principal é um quadrado, tá? Então, todo mundo nesse mundo é bidimensional. Então, você tem o quadrado, você tem o triângulo, você tem os polígonos aqui, o pentágono, enfim. Então, por exemplo, aqui seria a casa do quadrado, onde aqui seria o quarto dos filhos dele, ó, os filhos dele são pentágonos, né, para perceber aqui. Aqui são os criados dele, né, os subordinados dele, são triângulos também. Aqui você tem a esposa dele, as mulheres nesse mundo, elas são retas, tá? E aí você percebe, nossa, mas esse livro está meio estranho, porque não esqueça, ele é uma crítica social usando um humor, tá? Então tem gente que lê e não percebe isso, mas na verdade sim, ele vai criticar a sociedade, tá? Por conta disso. Pois bem, então esse aqui é o mundo do nosso quadrado. E aí, o que aconteceu nessa história aí? Um belo dia, o livro vai explicar que a cada tantos anos abre um portal e nesse portal é permitido que um ser tridimensional, ou seja, um ser do nosso mundo, se comunique com alguém da Planolândia. Então, para ilustrar, eu trouxe uma animaçãozinha aqui no GeoGebra. Ah, professor, isso vai cair na prova? Olha, assim, eu confesso a vocês que dá vontade de cobrar na prova. Quem sabe, né? Quem sabe? Primeira questão, assim, explica o que é a Planolândia. Né? Explique assim o que é o R4, o que é... Pode ser, né? Quem sabe? Vamos lá. Então, tá aqui eu trouxe uma animação para a gente entender melhor. Imagina que um dia estava aqui o quadrado, a casa dele, estava aqui com o seu serviçal, seu subordinado, né? Aí, só que teve uma hora que ele ficou sozinho o quadrado. Então, eu vou tirar aqui o triângulo da cena. Vou tirar aqui o triângulo, tirar aqui os pontinhos. Muito bem. Um dia, de noite, quando o quadrado estava sozinho na sua casa, aquele portal se abriu e ele se deparou então com um ser da terceira dimensão. E esse ser está bem aqui, ó, uma esfera. Então, de repente, uma esfera, ela se aproximou da Planolândia e ela se aproximou justamente da casa aqui do quadrado. Tá? Então, o que foi que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi manter contato com ele. Então, ela começou a falar com ele. Ela sabia, né, o idioma dele. Então, falava quadrado, quadrado. Só que o quadrado, ele não estava enxergando, ele ouvia a esfera, mas ele não enxergava a esfera. Ele falava assim, nossa, quem está falando comigo? É alguém? Não. Para ele estava todo mundo dormindo no seu quarto. Ele falou, e agora? Quem está falando comigo? Ele não estava... Por que o quadrado não estava enxergando a esfera? Por causa disso aqui, ó. Olha só. Eu vou colocar em outro ângulo aqui a câmera. Olha. A esfera, ela não está dentro do plano. Então, por conta disso, ela enxerga o quadrado, mas o quadrado não enxerga a esfera. Só que a esfera falou assim, quadrado, eu estou, para você me enxergar, você tem que olhar para cima, eu estou aqui em cima. Isso adiantou alguma coisa? Não. Sabe por que não? Porque no mundo do quadrado não existe olhar para cima. Não existe. Ó. O quadrado, ele só sabe o que é olhar para o lado e para o outro. Aqui, ó. Aqui e aqui. Ele não sabe, não existe, não faz sentido para ele olhar para cima. Então, por isso que ele não enxergava a esfera e ele não conseguia entender o que era olhar para cima.
Só que a esfera não desistiu, a esfera pensou assim, não, então tá bom, eu tive uma outra ideia, eu acho que agora tu vai me enxergar. O que a esfera fez então? Ela se aproximou cada vez mais da Planolândia. E eu acho que aqui vocês já perceberam, né? Ou seja, para você entender o encontro de alguém com um ser da quarta dimensão, primeiro você tem que entender o encontro de alguém da segunda com a terceira dimensão, que isso vai ajudar você. Então, ó, a esfera foi se aproximando aqui da Planolândia, cada vez mais, só que chegou o momento que ocorreu isso daqui, ó. Quando a esfera finalmente entrou em contato com um plano, a interseção da esfera com o plano é o que, gente? É um círculo, é um disco, é uma circunferência ali, só olhando para a parte de fora. Então, quando ela fez isso, o quadrado finalmente conseguiu enxergar. Aí sabe o que ele falou? Ah, agora eu estou te vendo. Tu és um círculo. Aí a esfera vai dizer, não, eu não sou um círculo. Só que realmente você está me enxergando como um círculo porque você só enxerga uma parte de mim, você não está enxergando toda a minha parte. E mais, olha o que ela conseguia fazer. Era um círculo que conseguia aumentar de tamanho. Quando ela ficava assim, nossa, que isso já? Eu estou te vendo como se fosse um círculo, então ela consegue aumentar de tamanho, e depois ela diminui de novo, e se ela quiser, ó, ela pode ficar só um pontinho, e depois sumir de vez. E se ela quiser, pode reaparecer já atrás do quadrado, e de novo, e aumentar de tamanho, diminuir e tudo mais. Então, ó, apesar do quadrado não conseguir enxergar a esfera toda, mas perceba que ele conseguiu enxergar um pedaço do ser da terceira dimensão. Então, se você fosse ter um encontro com o ser da quarta dimensão, se ele quisesse, ele ficaria invisível para você. Ficaria invisível e ainda conseguiria se comunicar com você. Aí você ia dizer assim, onde é que você está? Aí ele ia falar para você, olha para... Ia dar alguma expressão que não existe para a gente, que aí eu nem sei dizer, não sei nem inventar aqui essa expressão, mas ele ia falar, olha para alguma coisa lá, que a gente não ia saber. Aí você ia dizer, mas eu não sei o que é isso, olhar para isso aí que tu está falando. Aí ele ia falar, então, beleza, então já sei, ó, eu vou entrar no seu mundo. E quando ele entrasse no nosso mundo, você ia enxergar o quê? Um pedaço dele. Um pedaço o quê? Tridimensional. Então você ia enxergar algo tridimensional na sua frente. Só que esse algo poderia aumentar de tamanho, ou diminuir, e desaparecer e reaparecer atrás de você, se ele quisesse. Tá? Então seria mais ou menos isso que é o encontro aí da terceira com a quarta dimensão. Muito bem, então já sabe, né? Se cair na prova, Planolândia, não se espante. Ou se eu pedir para você explicar, né, como é o encontro das dimensões, aí você já sabe também. Então, vamos lá. Olha, o tempo voa, viu? Já faltam só 20, mas tá bom, ainda temos muito tempo, então. Então, olha só, gente, na última parte aqui do nosso curso, da aula de hoje, né? Curso não, né? Da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre distância agora. Então, agora que você já sabe o que é o conjunto Rn, qual é a interpretação geométrica, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é calcular a distância entre dois pontos. Começando no R1, depois no R2 e depois no R3. Então, vou fazer aqui no quadro. Vamos lá. Tem tempo suficiente. Então, vamos falar agora sobre distância. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes também que eu preciso que vocês entendam, tá bom? Primeiro no R1. Olha, como é que eu calculo distância no R1? Primeiro que o R1 ele só tem uma reta. Tá aqui, ó. Só uma reta. Então, digamos que você tem aqui dois pontos. Vou chamar isso aqui de ponto P. Vou chamar isso aqui de ponto Q. Imagina que o meu ponto P é o ponto menos 7. Imagina que o ponto Q é o ponto 5. E eu te pergunto, qual é a distância entre esses dois pontos? Como é que a gente faria? Bom, respondendo rapidamente, talvez a gente fosse querer somar os dois. Aí, menos 7 mais 5 dá 2. Mas será que essa que é a distância entre os pontos? Não. Como é que você faria? Bom, tem dois jeitos, né? Primeiro, cadê a origem aqui? Vamos colocar a origem, só para ficar melhor. Está aqui, ó. Vamos dizer que a origem é aqui. Ponto 0. Está aqui. Ora, de menos 7 até a origem, eu tenho quantas unidades, gente? Tenho 7 unidades. 7 unidades. E do 0 ao 5, eu tenho quantas unidades? 5 unidades. Então, no total, qual é a distância de P para Q? 12 unidades. Então, isso seria uma forma. Professor, mas eu teria que desenhar sempre? Não. Né?
Existe uma fórmula bem simples, né, quando você já tem as coordenadas. Então, nesse caso, a distância do ponto P até o ponto Q, basta você subtrair os valores, tá? Subtrair. Então, imagina, ó, você vai ter x1 menos x2. Então, seria, por exemplo, menos 7 menos 5. Só que nesse caso, se eu fizesse menos 7 menos 5, ia dar quanto? Ia dar menos 12. Distância pode dar negativa? Não. Então, para contornar isso daí, o que falta aqui nessa minha expressão? O módulo. Muito bem. Então, para eu calcular a distância entre dois pontos, basta calcular o módulo da diferença. Só isso. Então, nesse caso aqui, se eu fosse fazer direto, ficaria essa distância. Ficaria módulo de menos 7, que é o primeiro ponto, aí menos da fórmula, o segundo ponto, que é 5. Aí isso aqui é dar menos 12, que é dar 12 positivo por causa do módulo. Ou eu poderia fazer 5 menos menos 7, que ia ficar mais 7, é dar 12 de qualquer jeito. Tá bom? Só que essa expressão aqui, ela não é tão, assim, elegante. Eu queria que ela fosse mais elegante, então eu vou mudar ela. É a mesma coisa, só que eu vou mudar a cara dela. Então, ao invés de eu escrever assim, ó, eu vou escrever assim, gente. Vocês concordam comigo que isso é a mesma coisa que raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado? Sim, né? Mesma coisa. O módulo é a mesma coisa. Ah, professor, mas por que o senhor vai escrever assim? Porque é mais elegante. Tá? E outra, eu posso colocar x1 menos x2, não é a diferença entre os dois? Eu posso colocar ΔX, como está acostumado, ΔX como sendo a diferença? Então, eu vou escrever assim também. Ó. Então, vai ficar raiz de ΔX ao quadrado. Pronto. Ficou melhor. Gostei mais assim. Vocês já vão entender daqui a pouco por quê. Mas, enfim, essa é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos no R1. E no R2? Como é que seria no R2? Bom, primeiro que você já sabe que no R2, você tem um plano cartesiano. Imagina que eu tenho dois pontos aqui, o ponto P e o ponto Q. Ora, o meu ponto P, ele tem coordenadas que eu vou chamar de x1 e y1. E o meu ponto Q tem coordenadas x2 e aqui y2. Bom, a distância entre eles seria o menor caminho entre um e outro. Na geometria euclidiana, isso é uma reta, né? Então, está aqui, faço uma reta e eu quero calcular quanto vai essa distância. Vou chamar essa distância de R. Está aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou formar aqui um triângulo retângulo. Olha só. Aqui vai ser a base do triângulo retângulo e essa aqui vai ser a altura. Então, ó, perceba, como eu peguei uma reta horizontal e outra vertical, eu formei um ângulo de 90 graus. Então, está aqui meu triângulo retângulo, onde esse R é justamente a minha hipotenusa. Quem é a base do meu triângulo, gente? Ou seja, quanto vale esse pedaço? Vocês concordam comigo que esse pedaço aqui valeria x2 menos x1? Sim, né? Aqui, ó, x2 é esse pedaço maior, x1 é esse pedacinho. Se eu pego esse pedaço maior e tiro esse pedacinho, eu tenho esse pedaço aqui que eu quero. Então, eu vou chamar isso aqui de ΔX, já que é x2 menos x1. A altura é a mesma coisa, ó, seria y2 menos y1. Então, eu vou chamar de ΔY. Então, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, R, que é a minha distância, vai ficar R ao quadrado é igual aos catetos, né? ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, essa distância que eu quero achar é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Aqui. Tudo bem? Deu para pegar aqui? Tá, então essa aqui é a fórmula. Era para ser mais ou menos, né? Mas como é distância, só considero positivo. Tem alguma semelhança entre essa daqui e essa daqui? Tem, né? Tem. Agora a gente vai ver no R3. Bora ver se vai ter alguma semelhança também. Vamos fazer agora a distância no R3. E depois vai fazer para o R4, R5, R6, até o R50. Enfim. Não vai ter limite aqui para a distância. Olha só. R3 agora. Imagina que você tem aqui os três eixos. X, Y e Z. Você tem aqui o eixo X, eixo Y, eixo Z. Aqui eu vou marcar dois pontos. Um dos pontos já vai ser a origem.
Mas não se preocupe, só para ficar mais fácil o desenho, mais fácil a compreensão, mas poderia ser qualquer outro ponto, tá? Tanto que eu vou considerar como se fosse x1, y1, z1. Então tá aqui, ó, vou marcar um ponto e vou marcar outro ponto. Outro ponto eu vou jogar para cá, ó. Vai ter esse valor aqui em x, vai ter esse valor aqui em y e vai ter mais ou menos esse valor aqui. Esse valor aqui em z. Tá? Então tá aqui. Então, olha só, eu tenho esse ponto aqui que posso chamar de ponto P e esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto Q. E eu quero calcular a distância entre eles, ou seja, a linha reta que vai desse ponto até esse daqui. Tá? Bom, como é que eu vou fazer isso, gente? Vamos lá. Primeiro, antes de eu calcular essa reta aqui, eu vou calcular essa reta aqui, ó, que você já sabe que a gente está chamando de diagonal, né? Essa reta aqui, ó, eu vou chamar de R. E eu quero formar um triângulo retângulo envolvendo essa reta aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa medida bem aqui e vou pegar essa medida bem aqui, ó. Vocês concordam comigo que esse lado com esse lado, eles formam um ângulo de 90 graus, porque agora você está no R3. Então, isso daqui é como se fosse nosso chão. Então, olhando para o chão, isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, é esse triângulo aqui que eu estou trabalhando. Só que, olha só, esse lado do triângulo é o ΔX, porque se você reparar, ó, esse ponto aqui é o x2, que é, é a coordenada do segundo ponto, e aqui é o ponto do x1. x2 menos x1, você tem ΔX. E esse lado aqui representa o ΔY. Por quê? Porque precisa desse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço você tem y2 menos y1 que está na origem. Então, isso aqui você tem ΔY. Tudo bem? Aí tá. Se eu tenho um triângulo retângulo, posso aplicar o teorema de Pitágoras. E vai ficar r ao quadrado, de novo, né? R ao quadrado igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ah, mas eu não quero R, eu quero essa reta aqui, que eu vou chamar de ρ. Quero saber o valor dela. Como é que eu vou fazer? Para eu descobrir esse valor aqui, eu vou usar um outro triângulo retângulo. Qual é esse triângulo retângulo? Eu vou usar essa medida aqui, que é R, e vou usar essa altura aqui, ó, gente. Essa daqui. Essa altura aqui, com essa reta R, também forma um ângulo de 90 graus. É como se você tivesse bem aqui um triângulo deitado, e aqui agora você tem um triângulo em pé. Você tem um triângulo em pé. Então, isso aqui também forma um ângulo de 90 graus, onde a base dele vale R, a altura dele é justamente o ΔZ, ó, porque é a diferença entre Z2 menos Z1, que está aqui na origem. Então, a altura dele é ΔZ. E agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, vai ficar a hipotenusa, que é ρ ao quadrado é igual a esse cateto aqui, que é R ao quadrado, mais o ΔZ ao quadrado. Só que, gente, quem é R quadrado? Não é isso daqui? Então, vou só substituir. Então, vai ficar ρ ao quadrado igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Agora, só falta tirar a raiz quadrada, né? Considerando só a parte positiva, que é a distância. Então, ρ é igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Tudo bem? Bem, então, ó, achamos agora a fórmula para a distância entre dois pontos no R3. Tem alguma semelhança com as outras? Estão percebendo? Sim, né? Então, ó, aqui, ó, o R1, você tinha só o ΔX ao quadrado dentro da raiz. O R2, já apareceu o ΔY junto com ele. O R3 já apareceu o ΔZ. Então, se eu tivesse 4 coordenadas, tivesse um W ali, o que ia mudar? Ia aparecer mais ali ΔW ao quadrado. Então, com isso, você consegue calcular, se você quiser, distância entre dois pontos que estão na 10ª dimensão, se você quiser. Você consegue. Basta aplicar a mesma ideia dessa fórmula. Muito bem, então, só vou fazer aqui um resumo, né? Já estamos chegando no final da nossa aula.
Daqui a pouco eu vou chamar alguém aqui especial para dar um recado para vocês, né? Acho que vocês, não sei se vocês conhecem a pessoa, mas não vou dar muitos spoilers, daqui a pouco vocês vão ver. Então, ó, vamos falar aqui rapidamente, nesses 5 minutos que faltam, sobre reta. Então, distância na reta, já comentei com vocês o que é. Está aqui a fórmula. Inclusive, esse exercício aqui a gente já fez, que é a distância entre menos 7 e 5, que a gente já viu que deu 12, né? Distância no plano, também já provamos, usamos aqui esse triângulo retângulo para mostrar que a distância seria isto daqui. Aí tem alguns exercícios, ó. Eu vou resolver esse primeiro. Esse segundo aqui eu vou deixar para casa, só que não se preocupe, porque a gente vai resolver outros parecidos na aula que vem com esse daqui, tá? Mas eu vou só resolver esse daqui rapidamente com vocês, só para comentar um pouquinho sobre o R3. Então, olha só, primeiro exercício, bem básico, na verdade. Ele te dá o ponto P, que é igual a 2, raiz de 3 mais 2, e o ponto C, que é o ponto 3 e 2. Bom, cada um deles está no R2, e ele quer saber justamente a distância entre eles. Né? Isso a gente vai aplicar a fórmula direto, já que você já sabe. Ah, professor, para a minha prova, eu vou decorar a fórmula? Não, você vai demonstrar na sua prova. Aqui você não vai decorar nada, tudo você vai demonstrar. Tá? Então, na prova, você não vai se preocupar, será que eu vou esquecer? Não, você vai chegar lá, demonstrar, está aqui, você vai aplicar, é isso que você vai fazer. Agora aqui, vamos lá. Como eu já demonstrei, né, agora eu só vou aplicar. Então, está aqui, ó, distância do ponto P para o ponto C vai ser o quê? Raiz quadrada. Aí, vou pegar aqui, ó, 3 menos 2, a primeira desse que é 3, menos 2 ao quadrado. Ah, professor, e se eu quisesse fazer 2 menos 3, tá certo? Tá certo. Eu não ia errar? Não, porque o ao quadrado vai deixar sempre positivo. Tá? Então, tanto faz quem você vai começar. Mas, ó, cuidado aqui agora, tá? Vou até colocar em colchete aqui, ó. Vai ficar 2 menos esse daqui, ó. A segunda coordenada. Só que a segunda coordenada é tudo isso daqui. Então, vou colocar entre parênteses. Raiz de 3 mais 2. Ó, eu fiz questão de fazer isso daqui, porque muita gente acaba se confundindo aqui. Se você não colocar esse parêntese, esse sinal aqui vai fazer você errar a questão. Esse sinal vai trocar o sinal desse e desse, simultaneamente. Aí vai ficar assim. Isso aqui é igual a raiz. Bom, 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado é 1. Mais. Aí, olha, aqui é para ficar 2 menos raiz de 3, menos 2. Já vou elevar ao quadrado, já vou tirar a raiz. Agora eu simplifico. Isso daqui é igual a raiz de 1 mais, aí olha só, menos raiz de 3 ao quadrado. Gente, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 3 positivo, né? Porque está ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz de 1 mais 3. Bom, no final, nossa resposta vai ser 2. 2 unidades de distância, daquele não falou se é centímetro, se é metro, se é quilômetro. Então a resposta é 2. Muito bem. Então, olha só. Distância no espaço. No caso da distância no espaço, você tem 2 pontos no espaço, você quer calcular a distância entre elas. Né? Então, bem aqui, ó. A gente vai usar essa expressão que eu já também demonstrei no quadro para vocês. E se fosse do Rn? Então, está aqui, ó. No geral, toda vez que você quer calcular a distância entre 2 pontos do Rn, você vai ter esta expressão aqui maior. Tudo bem, gente? Olha, não vou embora ainda, tá? Ainda tem um recado muito importante para dar para vocês agora. A aula a gente vai terminar por aqui. Gente, então é isso. Chega, agradece aí também, ajuda o apoio de vocês aí que se voluntariaram. E a gente se vê novamente na quarta-feira. Obrigado pela presença de cada um de vocês.